avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Olá, você que está acompanhando mais este episódio do Storycast. Chegamos finalmente ao 10º episódio da nossa segunda temporada. Meu nome é Gabriel Jacomazzi, eu sou mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui acompanhado do Kelvin Silva, que agora sagrou-se mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E a gente está recebendo aqui, dois convidados, muito especiais. Na verdade, vários convidados, mas representando dois projetos que são o Ergani, da URGS, e o laboratório Arise da Universidade de São Paulo. Olá, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Quero, antes de mais nada, lembrar vocês que nós estamos no Apoia-se, uma plataforma muito importante por onde a gente consegue captar alguns recursos para expandir o Storycast, E pedimos a colaboração de vocês nesse sentido, para acessar o Apoia-se e conhecer lá as nossas modalidades. É bem tranquilo, gente, R$2, R$5, qualquer coisa realmente já nos ajuda para ampliar o Storycast. E nesse sentido, eu agradeço então aos nossos apoiadores deste mês, a Kátia Miller e o André Zabel. Bom, gente, começando então, antes, quero agradecer muito a presença de vocês. Para nós é uma alegria muito grande estar recebendo vocês, ainda mais nessa oportunidade, de conversarmos juntos sobre dois projetos tão interessantes. Nesse sentido, eu já queria então perguntar para vocês, como é que vocês chegaram no projeto de vocês, o que é exatamente então, o Arise, o que é o Ergani, quais são as propostas de vocês, entre outras questões. O que vocês nos dizem? Pode ser, então, eu acho que o Alex deu a... Não, eu tinha feito assim pro Vander, ou pro pessoal começar, porque como é da mesma universidade, eu acho que ia ficar mais legal, faz uma propaganda aí, já começa pela propaganda de vocês aí. Tá ótimo, então. Bom, eu me chamo Vander, eu junto com o João e com o Bruno, a gente veio aqui através do convite do Kelvin e do Gabriel. A gente está muito contente de poder conversar um pouco sobre o nosso projeto. A gente agradece demais a oportunidade. Primeiro, eu acho que seria legal a gente pensar o objetivo geral do nosso projeto e da onde que ele surgiu, A história do surgimento do projeto é bem interessante, porque eu acho que é até pensar a questão da universidade pública, que é onde nós três estudamos, eu e o João graduandos em História, o Bruno graduando em Engenharia Física, e a gente se encontrou no caminho para a faculdade dentro de um ônibus, o T10. Para quem conhece, aí é um ônibus importante que vai até o Campos do Vale, aqui na fronteira de Viamão e Porto Alegre, E dentro do ônibus, primeiro eu e o João conversando sobre nossas bolsas de pesquisa, ele trabalhando no parque, fazendo uma pesquisa já sobre reconstituição de cerâmicas de tradições indígenas aqui do Rio Grande do Sul, a partir dos fragmentos, e eu trabalhando numa pesquisa também sobre cerâmicas, mas aí lá do mundo antigo, as cerâmicas de tradição ática, conversando sobre, estamos aqui na universidade fazendo pesquisa, mas como é que a gente pode levar isso para dentro da sala de aula, os dois fazendo licenciatura? E aí, nesse intercâmbio de ideias, a gente pensou, os dois pesquisando cerâmica, os dois gostam muito de arqueologia, a gente está na história, e a gente vê, pensando no nosso ensino de história, a gente percebe que lá na nossa época a gente não entrava em contato com esses materiais dentro de sala de aula. Que tal a gente bolar alguma ideia de levar esses materiais para dentro de sala de aula para estudar história? E aí surge uma fagulha assim da gente pensar a arqueologia e o ensino de história. E aí numa outra oportunidade eu me encontro com o Bruno também num T10 emblemático para o nascimento do nosso projeto. E o Bruno apresentou para mim o seu trabalho no CTA, que é o laboratório do Instituto de Física que ele trabalha aqui na URGS, e toda a perspectiva do laboratório sobre a ciência livre e aberta, que ele vai comentar depois, e também comentou sobre essa questão de existirem equipamentos para impressão 3D lá no laboratório. Então a gente viu que seria super ideal juntar essa nossa vontade de levar esses materiais para dentro da sala de aula com os trabalhos que ele vinha elaborando lá no CTA. Então nasce aí o nosso objetivo geral, que seria de criar e utilizar modelos digitais de artefatos arqueológicos para a produção de ferramentas pedagógicas,
E aí pensando tanto a possibilidade de fazer delas inclusivas e também a possibilidade de democratizar o acesso ao patrimônio arqueológico, patrimônio cultural dentro da sala de aula. E aí o nome do nosso projeto, Ergani, ele faz homenagem a um epíteto da deusa Atena, de como ela era cultuada na Grécia, que Ergani é relativo ao trabalho, aos afazeres, à técnica. E aí justamente por conta do nosso projeto se concentrar na cultura material, a gente vem com essa questão do trabalho, né, do labor, como uma forma de sintetizar esse nosso enfoque dentro desse nome. Então, eu acho que, basicamente, para dar início, seria mais ou menos isso. E o Arise, como ele surge, do que ele se alimenta? Poderia dar esse panorama pra gente? Bom, ele se alimenta de sonhos, né? É o sonho da academia para a gente manter a academia viva aí. Bom, meu nome é Alex Martyr, eu sou doutor em arqueologia pelo MyUSP. No momento eu sou pós-doutorando na UFMG, no Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas, o LEAT, que é coordenado pelo professor Andrés Arankin. Assim, o Arise surgiu de um sonho mesmo, né, pessoal aí, mas que é baseado muito no que eu estudei durante o meu doutorado. Então, o meu doutorado ali que eu iniciei foi em 2012, comecei a estudar uma área que era recente, que na verdade ela tinha assim sido publicada pela primeira vez 2 anos antes, em 2010, num compilado organizado pelo professor Maurizio Forte, que agora está na Duke University, chamado Cyber Archaeology, né? Ciberarqueologia. Então, no doutorado, eu estudei essa área um pouco, né? Um pouco, modo de dizer assim, já que é um doutorado, tive que se debruçar muito sobre isso, para ver essa relação entre a cibernética e a arqueologia, como que a gente interage nesses ambientes virtuais tridimensionais em tempo real no campo da arqueologia. Então, realizei o doutorado baseado numa área do sul de Portugal, onde hoje é Aljustrel, mas que no Império Romano foi Vipasca, que foi a maior produtora de cobre do Império Romano, para fazer essa constituição 3D, essa construção 3D interativa da área. E terminado o doutorado em 2017, eu tinha já a vontade de continuar com isso, porque era uma área nova e assim, se eu simplesmente defendesse o doutorado e deixasse pra lá, ia morrer o negócio, assim. Então, né, a minha vontade é continuar, né, difundir isso. Então, assim, o que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte: quando eu me doutorar, eu vou querer coordenar um grupo de pesquisa. E foi o que eu fiz. Eu me doutorei. Aí, pouco tempo depois, eu conversei com os meus colegas, que a gente já há muito tempo no MAI, a gente convivia ali. A gente sempre gostava muito de videogames, né? A gente gosta muito de videogames, dessa parte de tecnologia digital. E aí, certo dia, eu os convidei para uma reunião, apresentei a ideia, falei, tô com a ideia de fundar um grupo de pesquisa. Eu já levei o nome lá, o Arise, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. Apresentei para o pessoal, eles toparam, gostaram da ideia, deram também suas ideias para a gente melhorar o projeto. E aí, com também a coordenação do professor Wagner Carvalheiro Porto, do MyUSP, a gente montou esse grupo de pesquisa, colocou lá no diretório do CNPq. Em 2017, em outubro, a gente lançou oficialmente num evento lá no MAI. E a partir daí, o Arise tem existido, assim. E a nossa ideia principal com a Arise é analisar a cultura material em mídias digitais, principalmente os jogos, e também produzir, né? Não só analisar, mas produzir também algumas coisas nessa pegada aí que vai muito ao encontro do que eu já vinha fazendo no doutorado com a ciberarqueologia. Então a gente começou a estudar o arqueogaming, que é essa área de estudos de jogos e arqueologia, e produzir arqueojogos também, que foi quando a gente lançou o Samba Kiss, mas é algo que também, assim, da minha experiência pessoal, enquanto pesquisador ali no Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, LARP, eu também já vinha desenvolvendo desde 2013, né, esses aplicativos interativos. Então o Arise é meio assim, eu não sei se vocês conhecem esse termo, assim, eu diria que o Arise é meio coringa, né, que é um que faz tudo, porque eu ainda sou pesquisador no Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, ainda produz ali os materiais, mas é um laboratório temático, né? Temático sobre Roma Antiga. E eu acho que a ciberarqueologia e o arqueogame é muito amplo para ficar, pessoalmente, né? Ficar
só numa área de pesquisa. Então o Arise ele é coringa porque ele consegue conversar com qualquer campo de conhecimento da arqueologia, e, bom, da história também, enfim, já que quase todo mundo do Arise é historiador de formação, eu também. Então é tentar ampliar isso para todas as áreas do conhecimento arqueológico. Acho que a gente tem sido feliz nisso aí. Já vamos aí para 4 anos, né? Se minha matemática tá correta. 4 anos aí o mês que vem já, em outubro. E, bom, não sei, ou mês que vem ou esse mês, dependendo de quando você estiver ouvindo, ou talvez se já passou, o Arise já tem 4 anos também. Então a gente está aí nessa batalha diária de levar a arqueologia digital, defender a arqueologia digital, que ainda é um campo que, infelizmente, no Brasil, a maioria dos departamentos ainda não ligou a chavinha para a importância que tem a arqueologia digital. A gente espera tanto contribuir com isso, e também é muito gratificante ver o pessoal aqui do Ergani que também já trabalha com isso. Então, parabéns a todos os envolvidos e envolvidas aí. Eu acho que eu teria que complementar minha fala também, que sobre o Ergani ser um projeto de extensão na URGS, né? A gente já tinha um projeto desde o final de 2019, mas a gente conseguiu institucionalizar ele no início desse ano. E a gente tem como coordenadora a professora Carmen Gil e também como orientação a professora Silvia Copé e o professor Francisco Macho. E aí, aproveitando a fala do Alex, a gente também não poderia deixar de agradecer a inspiração do Arise, né? Até eu e o João mesmo, a gente foi aluno do Alex no curso do Arise e que contribuiu muito para a formação do nosso grupo também. Então a gente fica muito feliz de estar dividindo aqui a entrevista com ele. É isso, eu que agradeço. Eu que fico honrado. É sempre muito gratificante ver que as coisas estão dando certo, assim. Vocês fizeram o curso, agora estão com um grupo aí. É isso aí, estão no caminho certo. Isso é muito interessante, né, gente? Muito bonito. Como que esses sonhos compartilhados acabam, às vezes, superando, inclusive, as nossas expectativas, né? E eu acho que, em certo sentido, nós todos temos certas confluências, porque, afinal de contas, temos uma preocupação em tratar, né, desses temas com o grande público, né? Tratar de alguns temas que são, a gente sabe, muito difíceis, às vezes, de saírem, né, dos muros universitários e, enfim, tentamos, né, no Storycast, por meio, né, de uma forma bem diferente, evidentemente, da maneira que vocês fazem, mas também acredito, né, que temos aí, de certa maneira, num sonho compartilhado também, né, no sentido de levar para um grande público e tal. E nesse sentido, a gente tenta se inteirar, né, nos pressupostos da história pública, temos aí algumas confluências, né, em algumas áreas que confluem com a história pública, como história digital, e é justamente a partir daí que eu queria perguntar para vocês, né, o que é a arqueologia digital, né, como é que a gente define isso, como é que ela se relaciona, né, com a história pública, vocês podem falar um pouquinho sobre? Pegando um pouquinho o gancho do que você acabou de comentar, Kevin, eu acho que, assim, o grande nó górdio que a gente tem na academia como um todo é a divulgação científica, né? Porque é algo que dá muito trabalho para fazer, a gente faz com muito amor, enfim, mas que academicamente não é reconhecido, né? Academicamente, que eu digo aí, quando você vai pedir verba, vai fazer qualquer coisa, ainda não é reconhecido. Se você for ali colocar no seu currículo, vai sempre, entre muitas aspas, assim, vai parecer que é perfumaria, divulgação científica, né? Mas é isso que faz a ciência acontecer, a gente divulgar. Não tem como você fazer ciência para ficar só para você, ficar só para os seus pares, né? Pelo menos eu acredito nisso, eu defendo muito isso, que não adianta nada fazer para ficar lá no nosso meio e a população que é quem paga a gente de fato não usufrui disso, né? Então eu também espero que um dia isso mude um pouco, porque há muito preconceito entre os próprios acadêmicos com relação a isso, e isso acaba refletindo na questão de financiamento de projetos, porque muitos acadêmicos acham, muitos cientistas acham que divulgação científica não é ciência, que não é fazer ciência, né? É algo a mais, assim, o que não é certo, né? Essas pessoas que criticam, acho que elas deveriam tentar fazer divulgação científica para ter uma noção do quão difícil é e do tanto que você tem que pesquisar e, enfim, né? Acho que esse pessoal tem medo do povo, é por isso que criticam tanto a divulgação científica. Espero que um dia isso mude um pouco, né? Depois dessa digressão gigantesca, falando de arqueologia digital, depois o pessoal aí também complementa, me corrija por gentileza. Eu não sei te dizer com certeza quando surgiu a arqueologia digital, para ser muito sincero, assim. Eu acho que não há um trabalho, assim, uma pedra angular que mostre, ó, tal ano é o surgimento da arqueologia digital. O que talvez seja muito comum a gente acreditar é que a arqueologia digital tem um pé muito
ligado ao GIS, né, ao SIG, ao Sistema de Informações Geográficas, porque ele surgiu na década de 60 para trazer essa digitalização aí para a geografia, né, que antes era tudo feito ali no papel, essas camadas de mapas. Aí na década de 60 começaram os primeiros programas de computador que facilitavam isso, essas ferramentas, mas foi na década de 70 e 80 que isso teve de fato uma coisa assim que trouxe muito uso para os diversos campos, né, das humanidades, incluindo a arqueologia. Então acho que a arqueologia digital, se a gente fosse puxar a origem dela, seria no Sistema de Informações Geográficas na década de 70, 80. E eu, pelo menos, eu vejo a arqueologia digital como um guarda-chuva para várias outras ramificações. E aí eu coloco a ciberarqueologia, coloco o arqueogame, enfim. Tudo isso é arqueologia digital. Tem a arqueologia virtual, que também vejo dentro da arqueologia digital. Mas eu não saberia dizer a origem certinho, porém é nesse meio aí da década de 70, 80, né? É interessante essa pergunta, porque eu me recordo muito bem, uma das primeiras aulas, enfim, que eu tive com o professor Alex, eu após ler um artigo dele, né, eu fiz justamente essa pergunta. O curso era cyberarqueologia, né, no título constava cyberarqueologia, e aí no artigo que eu li do professor, ele mencionava arqueologia digital. E aí eu também tinha realizado um curso, né, da Universidade de Burgos, previamente ao curso do Arise, e constava arqueologia virtual. Aí eu fiquei num grande questionamento, tá? Se decidam, é cyberarqueologia, é arqueologia digital, é arqueologia virtual. Então, em uma das primeiras aulas, né, eu levantei a mão, enfim, já estávamos, né, em contexto pandêmico também, contextualizando, né, o projeto Ergani, ele nasce um passinho antes da pandemia, mas ele basicamente se estruturou na pandemia, então também acarreta em grandes dificuldades, né? Mas basicamente eu fiz essa pergunta, professor Alex, é arqueologia digital, é arqueologia virtual, é cyberarqueologia, tudo é a mesma coisa? E aí constava que não, né? Obviamente são termos diferentes. Arqueologia digital é, como o professor Alex mencionou, na nossa visão também um grande guarda-chuva, né, que traz consigo então essas questões, né, de sistemas de georreferenciamento também, consta também questão de modelagem 3D, questão do arqueogaming, são questões muito potentes. Tem um capítulo muito interessante de um livro chamado Arqueologia Digital, que o título do capítulo, né, em inglês, justamente Arqueologia Digital, um contexto histórico. Então, meio que pode trazer, né, novas respostas e novas perguntas a esse contexto, quando teria, né, se originado a arqueologia digital, mostrando então também esse leque de perspectivas do século XX. Então, como que ela seria presente, por exemplo, num histórico-culturalismo exacerbado, ou no processualismo, no pós-processualismo, mesmo antes, ali em 1930. Então, são perguntas muito interessantes e a gente teria que estabelecer, então, um critério, né? Definir onde nasce, mas também o que seria, né? Então, são questões muito potentes. Oi, eu sou o Bruno, faço engenharia física, sou do Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da URGS também, que é um laboratório de tecnologias livres e abertas. E também por isso eu trago essa visão para o projeto de, além de utilizar somente as tecnologias digitais, mas pensar no nosso controle sobre a tecnologia no sentido de não depender de grandes empresas externas para prover as tecnologias que a gente necessita, né? Por exemplo, a gente utiliza muito o Blender, que é um software de modelagem 3D, que é um software livre, que, para quem não sabe bem o que significa, é um software que é licenciado sob uma licença que permite tu utilizar. Tu pode até revender se tu quiser. É uma licença bem permissiva. E ele também é um software aberto, que significa que o código dele é todo exposto. Então a gente pode modificar o Blender, a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu acho que é importante a gente utilizar tecnologias que são realmente disponíveis para a gente em todos os sentidos, porque quando a gente fica dependendo de tecnologias que são controladas por outros, como tecnologias providas pelas Big Techs, pode ocorrer questões como ocorrem em países onde tem conflito de interesses e que interesses com os Estados Unidos, principalmente, por exemplo, Cuba e Irã, que
eles perdem o acesso a esse tipo de tecnologia porque entram em guerra ou entram em conflito. Então isso aconteceu com o GitHub, com o Google Meet, com outros softwares. Então também é pensar nessa independência das tecnologias. E essa questão do livre e aberto, ele se manifesta na nossa perspectiva de trabalho na arqueologia digital também, nas produções que a gente realiza nesse campo, por conta que as modelagens 3D que a gente produz, os outros materiais que partem dessas modelagens, a gente tem um enfoque muito grande no ensino, né? Então, todos esses objetos que a gente produz, a gente documenta a sua produção, disponibiliza em também licença aberta para a sua replicação e sua reutilização de forma livre, pensando também as pessoas poderem readequar ele conforme o contexto, né, em que estão inseridas. E eu acho que isso está muito aliado à nossa visão e ao nosso uso dentro da arqueologia digital também. Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. Bom, queria dizer que eu tô me sentindo agora meio Nick Fury, agora montando os Vingadores, porque eu juntei todos aqui por um motivo. O motivo, evidentemente, é a grande convergência, né, dos dois projetos, que é a questão da arqueologia digital que vocês estavam explanando agora, mas também a outra convergência, que é o enfoque que a gente resolveu dar para esse episódio, que é a história indígena. E eu fiquei sabendo agora que o Ergani lançou um e-book muito interessante, né, com algumas sugestões, algumas diretrizes pedagógicas para a utilização, né, da arqueologia digital, de modelos 3D para estudo da história indígena do Rio Grande do Sul em sala de aula, né? E a gente também menciona, evidentemente, o jogo produzido pelo laboratório Arise, que é o Samba Kiss, né? Se não me engano, uma história antes do Brasil, o subtítulo. Muito interessante, né? Tem uma versão desktop e a versão mobile também, né? Que permite explorar, né, tanto, né, o trabalho da arqueologia quanto essa própria ambientação no passado indígena. E antes da gente entrar nesse tópico, né, eu gostaria, inclusive, de ressaltar um posicionamento do Storycast, já que a gente está falando de história indígena e abordando esse tema, evidentemente, reforçar aqui, né, o nosso posicionamento contra o marco temporal, né, contra esse aporte legal absurdo, né, que ignora, evidentemente, a longevidade, a longa duração, o passado de constituição dessa terra, né, muito antes de ser justamente a formação política, né, Brasil. Dito isso, como a gente articula a arqueologia digital com a história indígena? Como ela é útil para a gente estudar, né? Seja pelo viés da arqueologia, da questão mais que convém aos arqueólogos e aos historiadores, quanto à questão que interessa mais a parte pedagógica, né? Como a gente converge esses dois temas? Comentando nessa questão do e-book que foi lançado, é interessante que esse e-book ele foi promovido, enfim, né, através de uma parceria realizada então entre o Ergani, né, Arqueologia Digital na Educação, ligado à FACED, ao CTA, do Instituto de Física, e também ao Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, do IFCH. Então é uma parceria muito proveitosa, sobretudo porque, primeiramente, ele faz, né, a gente refletir a questão da materialidade mesmo em tempos de pandemia. Então, basicamente, todo o trabalho foi realizado remotamente. Então, tem toda essa questão, né, como ensinar, fazer uma educação patrimonial e uma arqueologia em que a materialidade é duplamente cara em um contexto de isolamento físico. Então, ele nasce dessas reflexões muito potentes, né, nesse sentido. Então, pensar também a história indígena através de uma arqueologia digital, novamente retomando a questão da difusão, da extroversão, né, do conhecimento, ele passa também por muita responsabilidade. Então, ao mesmo tempo, comentando, né, nessa semana tivemos nosso 20 de setembro, então essa data, né, que aos gaúchos e às gaúchas presta grandes homenagens a um passado muito europeu, né, muito europeizado, em que se silencia vozes negras e vozes indígenas. Então, parte das nossas reflexões sobre a história indígena no Rio Grande do Sul, ela passa primeiro por uma visão de uma história indígena não focada nas fontes escritas, né, retomando um pouco a questão da história profunda do Clive Gamble,
questão da história antiga do Brasil, do professor Eduardo Góes Neves, fazendo então refletir duplamente, né, a questão do passado indígena no Rio Grande do Sul, que tanto se orgulha de ser uma Europa nos trópicos, mas também essa questão da materialidade, da questão da arqueologia pré-colonial dita, né, pré-colonial, na questão que a Maria Cristina Bruno comenta sobre a estratigrafia do abandono, essa relação desse passado pré-colonial. Ele não é trazido, ele é por vezes esquecido, deixado no território das memórias exiladas, nos termos dela, da memória social, então da sociedade como um todo. Então, nossas atividades, refletindo essa questão da história indígena, passa também, novamente, por um posicionamento político, né? Então, o Ergani também afirma-se contrário ao marco temporal, que é de uma violência que não se mede, né? Mas ele passa por muita responsabilidade. Então, essa questão de responsabilidade, posicionamento político, posicionamentos políticos internos mesmo, na definição de uma história indígena, na definição de uma materialidade, mas de uma imaterialidade, é muito interessante. Então, fazendo esse convite também para conhecerem esse material, ele foi lançado no portal do Bicentenário da Independência, que é um projeto que pensa, né, essas outras independências do Brasil, esses outros sujeitos, essas outras sujeitas históricas, dentro dessas possibilidades de narrativas não focadas em homens brancos europeus, em grandes nomes, como a gente observou naquela semana nos portais oficiais do Ministério da Educação, do Palácio do Planalto. Então, é também um posicionamento político e teórico. Então, novamente também trazendo 100 anos, né, do Paulo Freire, acho que coube super bem essas reflexões. E complementando a fala do João também, eu acho que como que a gente relaciona, então, a história indígena e a arqueologia digital no nosso livro, que leva esse título, né? Arqueologia digital e história indígena, o povoamento inicial através de artefatos, povoamento do Rio Grande do Sul. Esse material, ele é meio que o resultado de uma experiência de estágio obrigatório do nosso curso de História que a gente fez dentro do MUAI e que, por conta exatamente desse contexto de ensino remoto, a gente teve que trabalhar de forma remota, né, dentro da instituição, e em si a gente escolheu as redes sociais para trabalhar. A gente fez nossa ação pedagógica toda em volta do Instagram da instituição e pensando justamente isso que o João trouxe, a questão da materialidade, que seria tão cara para a gente trabalhar, a gente ficou refletindo sobre como que a gente vai usar a materialidade, se até mesmo quando a gente visita um museu, a gente já não entra em contato? Como é que a gente vai usar isso dentro de um perfil na internet só a partir de fotos? Será que a gente pega e faz que nem museus famosos aí pelo mundo que postam a foto do objeto com uma descrição técnica dele? A gente não quis trabalhar dessa forma, a gente quis pensar uma educação participativa, uma educação que valorizasse o conhecimento dos seguidores ali, ou dos alunos, como a gente aplicou em sala de aula também, em que os objetos de cultura material, eles se tornam ponto de partida para pensar essas culturas do passado, né? Aí dos 12 mil anos de povoamento aqui do estado do Rio Grande do Sul, e também como meio de criar sentidos entre o presente e o passado, criar relações com o cotidiano dos nossos interlocutores ali, né? Pensando uma perspectiva em que o educador é mais um mediador nessa construção conjunta do conhecimento e a gente coloca, então, os objetos de cultura material como também mediadores nessa construção conjunta, né? Acho interessante isso que o Vander comentou agora, da questão de ter uma participação do público, né, no processo de conhecimento, porque do contrário a gente vai cair muito naquela coisa que o professor Lupiano escreveu ali do fetiche, né, do artefato ali, do objeto. A coisa que você vai no museu tá sempre atrás da vitrine ali, o objeto, você olha aquilo, vê a legenda ali, é uma coisa quase parnasiana, né, fica a beleza ali para você olhar e é isso, assim. Eu sempre brinco que, apesar de eu ter uma formação dentro do Museu de Arqueologia e tal, eu acho, são pouquíssimos os museus que eu acho legais, assim. Geralmente eu acho um museu uma coisa super chata. Quando eu viajo, eu faço questão de conhecer, porque a gente é historiador, arqueólogo, a gente quer ver museu, mas olha, são poucos museus que realmente me deu vontade de ficar lá um tempo. Porque a maioria das vezes dos museus eu ia, olhava assim e falava, legal, tá tudo aí atrás da vitrine, um monte de texto ali que ninguém lê, eu vou ficar fazendo o que aquilo? Eu vou conhecer a cidade, melhor do que ficar
perdendo tempo ali. Mas essa é uma crítica minha, então não sou o rei da razão aí. Mas e eu concordo que tem que ser uma coisa participativa para a gente quebrar um pouco essa coisa aí e fazer com que o público entenda que o museu, na verdade, ele está ali salvaguardando algo que nós utilizamos, né? Não é um objeto sagrado ali, embora alguns museus lidem com objetos, entre aspas, sagrados, né? Dependendo do estilo aí do museu. Eles foram produzidos por seres humanos, então a mesma coisa que a gente produz hoje, alguma coisa que amanhã ou depois pode fazer parte de um museu, quem sabe, a gente lida com isso, né? E aí, a questão da arqueologia digital eu vejo como uma contribuidora na disseminação, uma contribuidora na democratização do acesso ao acervo. Eu acho, ainda mais agora no contexto pandêmico que a gente está, ficou claro, ou pelo menos deveria ficar claro, o potencial que a arqueologia digital tem. E quando eu digo arqueologia digital aqui, eu estou usando o termo amplo mesmo, porque muitas pessoas, muitos colegas que talvez não se dessem conta da importância da arqueologia digital, estão fazendo arqueologia digital agora. Estão fazendo lives, estão postando nos perfis do Instagram, do Facebook, falando sobre arqueologia. Isso é uma arqueologia digital, né? Porque você está utilizando o meio digital para isso. Então, acho que talvez a pandemia abriu um pouco os olhos da academia para isso, como um todo, e a arqueologia dentro, claro. Então, essa digitalização, seja ela tridimensional, seja ela na internet, online, ela contribui para essa disseminação. E o que vale para a arqueologia vale para a história também, né? Que a gente está aqui no podcast que é voltado para a história. Também pensar isso, né? A história, eu acho que, na verdade, eu acho que a história sempre esteve um passo à frente da arqueologia desde o início, né? Há muitas discussões que a história já fez que a arqueologia depois vai fazer. E a história digital acho que já está bem consolidada, assim, há muito tempo que a gente ouve falar de história digital, já tem toda a sua metodologia, tudo aplicado, e acho que a arqueologia aprende muito com a história, até mesmo porque a arqueologia é história, né? Tudo é história, a arqueologia também é história, pelo menos eu defendo isso, é claro que outros colegas podem pensar diferentemente, é um direito de todo mundo, eu vejo ela como história, e eu acho que isso também contribui, né? Tem como a gente vê essa digitalização para o ensino também, tanto da história como da arqueologia. Acho que essa é uma contribuição muito grande, é uma ferramenta que a gente tem que utilizar, já que a gente está no mundo digital, todo mundo tem acesso aí, a gente tem que utilizar. Uma das coisas que eu penso, e aí eu não sei se é muita viagem minha, enfim, talvez dê pano para manga para críticas, mas eu acho que tem que ser feito, é uma autocrítica sobre a própria história e arqueologia indígena feita pela gente. Né? Que a gente fala tanto de arqueologia né, descolonial, uma coisa assim, e na verdade quem está fazendo aqui somos nós aqui que não somos indígenas, né? Então, a gente tem que também fazer essa autocrítica, ver tanto a questão do jogo, ou material. Não estou falando para não ser feito, óbvio que não, mas eu espero que talvez algum dia isso também possa ser fomentado, feito pelos próprios povos indígenas também, se for do interesse deles, claro. Utilizar arqueologia digital, história digital para isso, eu acho que daria um outro viés que a gente não tem, talvez, muita ideia, porque é sempre isso, né? A maioria dos departamentos, assim, a gente não tem professores indígenas, a gente não tem professores... departamentos com professores negros também são raríssimos, né? Professores africanos, então é mais raro ainda. E a gente estuda a história, né, dessas regiões, a gente estuda a arqueologia dessas regiões e a gente está falando por eles. Isso eu acho que é um grande problema. Assim. E a arqueologia digital, a história digital pode, talvez, por fato de ser digital, por causa dessa democratização, de dar voz a todo mundo ter um espaço para poder falar, eu acho que ela pode contribuir isso no futuro também, para que a gente veja trabalhos em conjunto de fato, assim, né? Eu, pelo menos, espero ver isso. E, novamente, assim, não estou falando que não tem que ser feito, o Arise fez o jogo, né, sobre indígenas, tudo, mas eu espero que no futuro a gente possa ampliar isso daí, ter quem realmente tem aí mais lugar de fala, que fale. Eu acho que isso é o principal. Acho que é uma reflexão muito importante, no mesmo sentido de mostrar que não é mil maravilhas, que não tem problemáticas, que é basicamente
uma digitalização ela por si mesma. Então, acho que complementando um pouco a fala do professor Alex, também exige muita responsabilidade no tratamento de alguns dados, né? Então, a questão que a Priscila Huguin também problematiza um pouco sobre restos ósseos digitalizados e esse tratamento na utilização dos dados. Pensando também essa questão da arqueologia digital indígena, então não uma arqueologia digital e uma história indígena, passa também por reflexões que até gostaria de fazer aqui um merchan, utilizando de um podcast produzido pelo MAI. Acredito até que o professor Wagner ele está à frente, né, desse projeto, que é o Stratcast. Tem uma fala muito importante da Fabiola, né, Andrea, sobre a questão de uma etnoarqueologia, arqueologias colaborativas, arqueologia indígena, refletindo se é ou não a mesma coisa. Então, passa também por essas contribuições de uma arqueologia indígena e de uma arqueologia digital nitidamente indígena. Então, é um caminho longo a ser trilhado, né, tanto dentro da arqueologia de modo geral, a arqueologia brasileira, quanto por nosso, né, pequeno leque aqui, grande pequeno leque da arqueologia digital. E uma problemática também da questão de falta de integração dos povos indígenas na produção da arqueologia digital, que a gente encontra bastante quando a gente está trabalhando na modelagem 3D, é o que é o importante de ser retratado daquela obra, né? Porque a gente, quando está modelando, é como se estivesse fazendo uma pintura. Tu sempre vai deixar algo de fora. Não tem como tu fazer um registro um por um da realidade. E também, muitas vezes, como o Ergani também tem experiência, a gente está pegando um pedaço do artefato e modelando como se ele fosse originalmente a partir de estudos e bibliografia. Então, às vezes, a gente vai fazer um corrugado, por exemplo, que é suficiente para a gente, mas que não retrata realmente o corrugado que se faz num vaso de verdade e que talvez uma pessoa com mais experiência achava que esse corrugado, da maneira que ele tem um significado, é um símbolo que esse povo gosta de ter representado corretamente. E a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Mas é difícil também fazer modelagem 3D de pequenos detalhes, por causa que isso envolve muito processamento do computador, mas é uma outra questão também. Sim, é fundamental, assim, acho que é legal a gente trazer essas problemáticas, porque é legal que as pessoas saibam que a arqueologia digital não é uma ferramenta, né? Ela trabalha com ferramentas para que ela aconteça, mas ela não é uma coisa que é a crítica, que existe todo problema para se trabalhar com arqueologia digital, como qualquer outra área de arqueologia. E às vezes as pessoas não têm muita noção disso, né? Por ser uma área nova, que a gente quebra muita cabeça para fazer arqueologia digital, tem muito estudo, tem muita autocrítica por trás também, e assim, e a gente está comentando aqui coisas que ainda nem entramos no campo do que fazer com essa arqueologia digital, que é a questão da preservação dos dados, que aí é um outro mundo, outro universo, sobre como a gente preserva isso, para quem a gente preserva. Aí já entra a questão de acervos. Fica até aí uma dica aí, depois um episódio futuro aí sobre museologia e o pessoal que trabalha com preservação, porque eles são as pessoas talvez mais competentes para dialogar com isso, que é o que a gente faz com toda essa quantidade de dados que a gente tem hoje em dia, né? Tanto feito na arqueologia digital como a arqueologia como um todo, e quem vai preservar isso para quem. E eu acho que essa questão da crítica dentro da arqueologia digital é uma grande reflexão, assim, pra gente, por conta que a gente, apesar de também ter experiência em fotogrametria, o que a gente mais utiliza é a modelagem à mão livre dos objetos. A gente pega e faz uma simulação daquele objeto num ambiente tridimensional digital, né? Mas aí sempre tem a questão da utilização das imagens, né? Por isso que a gente sempre preza por buscar imagens com licenças abertas para a gente poder utilizar elas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa reflexão sobre a gente pode usar esses materiais desse jeito, sabe? Por conta desses significados das populações que produziram. E no caso das modelagens de mão livre,
que a gente faz é muito essa questão de que não é um por um mesmo, a gente faz uma representação e os dados eles diminuem muito do original, né? A gente faz realmente uma simulação mais simples, mas que atende muito os objetivos que a gente tem no nosso projeto, que é essa construção de ferramentas pedagógicas, de maneira de levar o objeto para dentro da sala de aula. E é muito essa quebra também do fetiche que o professor Alex falou, né? Que não é deixar eles ali atrás de uma vitrine. Por exemplo, o que a gente utiliza muito, a gente iniciou pensando na impressão em 3D, mas por conta da pandemia a gente vem utilizando muito o Sketchfab, que é uma plataforma que a gente pode disponibilizar os nossos modelos e que a partir de lá qualquer pessoa com celular, com computador, pode ir lá no nosso perfil e pode manusear o objeto, pode ver diferentes ângulos dele, pode ter diferentes percepções desse objeto. Então, apesar de não estar ali encostando no material, lidando com ele, tu vai estar trocando uma energia ali com o material, querendo ou não, né? E tu vai poder estar observando ele mais como um cientista, mais do que uma simples pessoa que está ali só observando, né, o que ele tem para nos revelar. E não é assim que funciona a história, a arqueologia. É tu que vai fazer as questões para o objeto. E por isso a gente preza muito também na nossa perspectiva dessa pedagogia da pergunta, né? E mais da pergunta do que da resposta pronta. Sim, e só uma coisa que, a partir da fala do Vander, do João e do Bruno, essa questão da produção do modelo 3D, eu acho que é importante, né, quem trabalha com arqueologia digital, é deixar claro para as pessoas que são modelos hipotéticos, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, porque tem até o artigo do Jeffrey Clark que se chama Falácia da Reconstrução. Eu vou muito com a ideia dele, assim, eu acho que ele está muito certo, mas é claro que isso também, novamente, é a minha opinião, que a gente não reconstrói, né? A gente constrói. Então, quando você faz um modelo, como o Bruno colocou aqui, que você tem que fazer escolhas, você está construindo um modelo para isso. Existe o filtro do pesquisador por trás, como existe o filtro do pesquisador que vai escrever um artigo, que vai escrever um TCC, uma tese, uma dissertação, né? O modelo 3D ele não é uma réplica daquilo que está lá, né? É uma construção feita a partir de uma subjetividade. Então a gente tem que fazer algumas escolhas, não dá para você colocar tudo, é impossível fazer isso, é impossível mesmo. Então a gente trabalha com construções daquilo que poderia ter sido no passado, é isso que é o modelo 3D. Então é por isso que a gente sempre deixa claro para o público isso, que as pessoas também tenham uma noção que é um trabalho de pesquisa acadêmica ali, que é uma hipótese, né, de como poderia ter sido, não como realmente foi. A gente trabalha com o verossímil, não com o verdadeiro. A gente sempre tenta chegar ao máximo ao que poderia ter sido no passado. Por isso que tem também a realidade virtual, né? Do virtus, aí, o potencial. Então, qual o potencial de ter sido real aquilo no passado. Então, acho que é importante a gente também deixar isso claro para quem está ouvindo a gente aí, que o trabalho 3D, até mesmo uma fotogrametria, passa pela escolha do pesquisador, tanto de fotos, a iluminação, dependendo da iluminação como você coloca, modifica, enfim, o ângulo que você vai ter, o escaneamento 3D também é a mesma coisa. Então, eu sempre vou bater nessa tecla aqui que a arqueologia digital é uma arqueologia como qualquer outra, com todos os seus problemas metodológicos, teóricos envolvidos. É isso, assim, acho que é uma área da ciência como qualquer outra. Complementando também um pouco dessa fala, são questões muito potentes na medida que trazem também as problemáticas clássicas, assim, da arqueologia mesmo. Então, esses vestígios, eles, ok, são vestígios do passado, mas eles estão no presente. Então, eles passam por críticas, por reflexões, por análises no presente com a subjetividade do pesquisador e da pesquisadora também. Então, essa arqueologia digital, tanto quanto a arqueologia como um todo, não é basicamente um resgate ou meramente traduzir, agora utilizando um pouco do conceito do Binford, traduzir o objeto por ele mesmo. Ele passa por todas essas questões problemáticas da própria subjetividade da ciência. Então, de mostrar também que a ciência, embora, né, a gente tem que reconhecer a ciência como um todo, não utilizando o embora ou um conquanto, mas ele passa por essas questões de subjetividade que está muito ligada às questões clássicas também da epistemologia. Então, é algo central assim para mostrar que as perguntas clássicas da arqueologia, elas são retomadas e novas, né, cada vez mais são geradas. Então, é muito potente trazer também essas críticas, essas problemáticas como um todo
mostrando que não é essas mil maravilhas, claro, né, de algo pronto em si mesmo, é uma ciência em construção. Gosto muito de mostrar que a arqueologia ela não é uma ciência pronta, é uma ciência em construção, né, tanto a análise, o método, a teoria como um todo. Você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de R$2, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se/Storycast. Bom, gente, nós ficamos muito felizes com a fecundidade, né, das discussões que vocês trazem. São questões que podem produzir realmente muito pano para manga. Com certeza são questões em andamento, né? Não, eu acho que a discussão é a parte mais interessante desse processo e claro que não pretendemos dar fim, né, a nenhuma dessas questões. E eu estava pensando, diante, né, da grande fecundidade mesmo do que foi falado, e eu fiquei pensando também sobre a possibilidade de utilizarmos, né, como professores, inclusive, professores de ensino básico, mas também, assim, não sei se sendo tópico demais, mas mesmo no ensino superior, né, professores do ensino superior, utilizar um pouco mais de meios digitais como uma ferramenta pedagógica, né? Evidentemente que não reduzindo a história digital a uma ferramenta, como vocês falam, mas utilizando também como ferramenta pedagógica, né? E nesse sentido, eu, evidentemente, não fui capacitado, né, na minha formação como professor, na minha formação de licenciatura na PUC, eu acho que isso é uma coisa, né, que não é da PUC, mas geral, eu não fui capacitado para lidar, por exemplo, com a história pública. Quem dirá, então, com a arqueologia digital, que enfim, seria algo absolutamente oportuno que fosse, né? E nesse sentido, eu fico me perguntando, então, como é que eu posso utilizar como um recurso pedagógico, né, didático, a arqueologia digital? Né? Que conhecimentos que eu preciso mobilizar, técnicos inclusive, né, no sentido de, enfim, fazer alguma atuação pedagógica e tal. E também nisso, eu queria perguntar para vocês o que eu poderia, pelo que vocês já produziram, né, tanto o Arise como o Ergani, e falo como, né, professor, mas também, claro, respondendo a possível demanda de eventuais professores ouvintes nossos, né? Como é que a gente poderia usar aquilo que vocês já utilizaram, que vocês já produziram nos seus projetos em sala de aula? E aí seria interessante até, né, se for possível, vocês tratarem pontualmente, né, de algumas questões, né, de alguns resultados, né, dos projetos de vocês que poderiam ser utilizados. E, por exemplo, né, hoje eu faço até questão de fazer também esse merchan, né, para usar a linguagem do João, acho que falou, que na URGS eu também conheci um projeto muito interessante chamado Caminhos da Ditadura. Né? Acredito que vocês da URGS certamente devem conhecer. E hoje mesmo eu estava dando aula e utilizei, né, essa ferramenta digital, né, do Caminhos da Ditadura. Para quem não conhece, é um projeto que faz uma espécie de mapeamento, né, dos vários lugares em que a repressão se deu em Porto Alegre e tal. Então, né, lugares relacionados à clandestinidade, mas também vias institucionais. E eu utilizei isso, né? Eu utilizei em aula, foi bem interessante, foi bem profícuo, e agora quero muito utilizar a arqueologia digital, né? Então, seria, principalmente, como é que eu, que não tenho, né, essa capacitação como professor, como é que eu posso me capacitar para utilizar esses recursos, né, que vocês produziram, e pontualmente, quais recursos eu poderia utilizar, né? Quais recursos já produzidos eu poderia utilizar e como, né? De que maneira, em sala de aula. Passo a palavra para vocês. O Ergani já pensou em algumas formas de trazer esse conhecimento mais para os professores, que é fazendo oficinas, inclusive é parte do nosso projeto de extensão, é fazendo oficinas ensinando desde o básico de Blender, também como utilizar, e no final da oficina, uma forma de que o professor possa propor um projeto, propor uma aplicação com base no nosso repositório ou com base no repositório de outros museus, pode ser no Sketchfab, pode ser em outras plataformas, e de pensar essa aplicação do modelo 3D com base naquilo que a gente ensinou nas outras aulas da oficina. Mas também temos outras formas de facilitar a aplicação em sala de aula na realidade brasileira, né? Porque, inclusive, esses dias a gente estava dando uma aula para os alunos da Tec de Monte Rei,
do México, e uma das sugestões foi a gente fazer uma experiência VR, assim, que daí utilizar uma realidade virtual com óculos, né, na sala de aula e tal. E daí a gente falou, é muito interessante, muito legal. Inclusive, achamos que super poderiam fazer com base no nosso repositório. Aí a importância do repositório ser licenciado com Creative Commons. Mas a gente pensa geralmente em soluções mais acessíveis, como fazendo papercrafts, fazendo quebra-cabeças, fazendo cartilhas que podem ser impressas numa impressora normal, ou até mesmo compondo uma caixa pedagógica, que é digamos assim, um sonho do projeto, que esteja disponível para professores. E daí, nessa caixa, pode vir, por exemplo, uma impressão 3D de um artefato. Ela não precisa ter uma impressora 3D na sala de aula, mas um laboratório, um lugar que pega o arquivo e imprime ele. No nosso caso, a gente inclusive tem uma ideia a ser realizada da impressão 3D de aplicação em sala de aula, que é de experiência de arqueologia, que a impressão 3D ela é desmontada em pedaços e enterrada no pátio da escola, numa caixinha de areia, e as crianças, e ocorre a divisão, né, como se fosse um sítio arqueológico mesmo, com bandeirinhas, com ferramentas. As crianças vão lá, escavam, tentam remontar e tentam entender como no caso é um vaso grego, como aquele vaso grego reflete a sociedade que o construiu, né? Para isso, tem várias dificuldades também, a gente ficou meio preso na coisa da pandemia sem acesso à impressora, mas também tem que pensar como que tu vai fazer a pintura, né? A gente já fez contato com uma artista plástica, mas também pode pensar em adesivos, pode pensar em todas essas outras coisas, que são formas de conseguir aplicar na sala de aula com mais facilidade. Eu também acredito nisso que o Bruno colocou. Assim, a formação, né, a oficina para professores, acho que é uma etapa fundamental. Lá no MyUSP já tem, o setor educativo já oferta oficinas aí há muitos anos para os professores. A gente tem uma oficina do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, que é justamente para mostrar para os professores como utilizar o jogo, né? Que a gente tem lá o jogo de Roma, as aplicações da Casa Romana, 3D, como eles poderiam utilizar isso com os alunos. E assim, fornecer para o professor o máximo de material possível, né? No caso do Samba Kiss, o jogo que a gente fez pela Horizon, a gente tem o guia didático. E o guia didático a gente contou com a redação, né, do guia didático com especialistas em educação, as educadoras ali da Unisul, de Santa Catarina, que já também há muito tempo lidam com o público mais jovem, recepcionam os alunos das escolas, e elas fizeram ali, elaboraram roteiros de aula, né, de como aplicar o jogo na sala de aula. Então ali a questão da alimentação, para você ver no jogo, e a partir daí você expande com os alunos, a geografia, como que eram feitos, como eram montados, assim, os montes de conchas, né, os sambaquis, o que eles comiam, por que tem ali os vestígios arqueológicos, tudo isso para você, dentro do possível ali, criar uma ciência da importância da preservação do patrimônio arqueológico, patrimônio cultural da região ali, né? Principalmente em Santa Catarina, que os sambaquis são os maiores do país, e que até pouco tempo atrás o pessoal andava de moto sobre o sambaqui ali, né? Então é importante você criar essa consciência nos alunos na escola para que eles preservem esse patrimônio, sabendo que ali existiam pessoas com história, que a história deles está ali para ser estudada também pelos cientistas, né? Então acho isso fundamental. Uma questão também que o Bruno colocou dos kits didáticos, eu acho também sensacional. É legal ter isso, se não for uma matriz em 3D, uma réplica em resina ou algo do tipo. O importante é fazer, né? Eu acho que isso é o mais complicado. Aqui no Brasil a gente tem que tirar leite de pedra, né? Essa é a verdade. A gente não tem recurso para nada, o que tem o governo corta, então você tem que tentar fazer as coisas assim com quase nada
que você tem. E aí, nós, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, nós temos que pensar em toda essa gama que existe no Brasil, porque a gente tem escolas particulares que vão ter muitos recursos e a gente tem escolas públicas na periferia de uma cidade XYZ que não vai ter recurso, que provavelmente nenhum aluno vai ter o celular para levar, né? A gente sabe que isso existe também. E aí se coloca um problema para a arqueologia digital, né? Como a arqueologia digital existe num âmbito que não é digital? Aí já complica. Então a gente tem que pensar nesse trabalho prévio da arqueologia digital e como muitas vezes ela tem que ter o caminho oposto, ela tem que deixar de ser digital para ser analógica novamente. Aí a questão das impressões, a questão dos jogos, do quebra-cabeça que o Bruno colocou, essa parte física, né? A gente tem no Arise o projeto do nosso doutorando, o Vinícius Marino, que é doutorando em História Econômica, de um jogo de tabuleiro da Irlanda do século XIII. Na Irlanda medieval. Então é um jogo de tabuleiro. Isso é mais fácil de ser levado para algumas salas de aula. E é mais fácil talvez até mesmo de ser aplicado, já que o jogo de tabuleiro é um jogo multiplayer por excelência, né? Então você tem que ter mais de um jogador para jogar ali. Eu acho assim, então a gente tem que ofertar isso para o professor e cabe ao professor ver a realidade da sala de aula dele para aplicar isso, né? Então ele vai ter ali uma gama de opções para ele poder aplicar. E naquilo, né, que nas escolas em que for possível, que o professor achar que é possível, produzir aquilo que ele pode utilizar com os alunos. É importante saber que os alunos agora, né, os alunos do ensino fundamental, médio, já são nativos digitais. Então, muitas vezes a dificuldade que o professor encontra para o aluno não é uma dificuldade, ele já vai saber lidar com aquilo. Então, às vezes, programar um jogo, vou programar um jogo em Unity, é mais complicado, aí é bem mais complicado, mas você pode programar um jogo utilizando o Scratch do MIT, que inclusive ele é muito usado para ensinar lógica de programação. Então é uma outra ferramenta que pode ser utilizada. Aqui em São Paulo, na questão das escolas da prefeitura, a gente tem o professor especializado nessas novas tecnologias, né? Então a gente tem um sistema aí do professor que dá aula de lógica de programação. Todas as escolas da prefeitura aqui, elas têm uma impressora 3D, então o professor ele recebe uma formação para lidar com isso, como trabalhar com isso. Mas isso, assim, a gente está falando é a exceção da exceção, né? Você sabe que a maioria das escolas do Brasil não são assim, então a gente tem que lidar com essas dificuldades. A questão do Sketchfab, do acesso, é super importante para o professor trabalhar esses elementos com os alunos, esse conhecimento, mas também vai ocorrer caso em que ele vai ter que deixar de ser digital e ser analógico, partindo de uma arqueologia digital, imprimir ali o modelo 3D, ou fazer um jogo baseado em arqueologia digital, e tornar isso analógico novamente. Eu acho que essas são as ferramentas para o professor, para ele poder utilizar, e a maior dica que eu dou é confie nos alunos, porque eles vão saber resolver alguns problemas que a gente ainda não sabe. E eu acho que foi muito nesse caminho também que a gente pensou a oficina que a gente ministrou, que eu vou até dar o título dela aqui porque ela está disponível lá no nosso canal do YouTube, que é Patrimônio, Arqueologia e Tecnologias 3D na Sala de Aula, como produzir, caminhar e aplicar. Porque a gente teve esse enfoque, além de tentar ensinar um básico de modelagem para colegas, professores que queiram aprender e produzir o próprio material, o que a gente quis refletir mais em si é esse uso desses modelos, que por vezes eles têm, por exemplo, no próprio Sketchfab tem perfis de vários museus do mundo inteiro, de ministérios da cultura também que disponibilizam modelos 3D dos objetos, e é meio que refletir essas potências de se entrar lá nessa plataforma, pegar o objeto, trazer para dentro da sala de aula, colocar num telão, por exemplo, mas também sempre tem essa questão de pensar que tem contextos que a gente não vai poder utilizar dessa forma. A internet, por exemplo, no e-book, a gente colocou mais de uma opção para se trabalhar esses objetos em sala de aula. A gente tem os links que levam lá para os modelos que tu pode manusear. Tu, como educador, como educadora, pode ali manusear num telão ou pedir para os alunos acessarem no celular. Ou, de outra forma, se a internet não colabora muito, tu pode pegar as múltiplas imagens que a gente disponibilizou numa pastinha, num drive, que tem o link lá dentro do livro também, para o educador utilizar. Mas, ao mesmo tempo, tem os papercrafts, que o Bruno comentou, que a gente vê eles como muito, muito interessantes para serem colocados em sala de aula, que
eles são versões ainda mais simplificadas dos objetos originais, né? Trazem menos detalhes, mas é justamente por conta dessa possibilidade de se utilizar uma impressora comum para tu imprimir, e aí tu pode imprimir, por exemplo, tanto ele com a textura, com as cores do objeto original, ali mais próximo do objeto original, tu também pode imprimir ele em preto e branco, por exemplo, aí já propor uma atividade para os alunos pensar a cor do objeto, o que traz, colorir esse objeto e pensar o que essa cor pode dizer sobre a matéria-prima, e aí tu monta esse objeto, e querendo ou não, ele está materializado ali, né? Claro, dessa forma mais simples, mas ao mesmo tempo tu já vai poder aí trabalhar outros sentidos, né, que não só da visão, tu vai estar trabalhando o tato ali, pensar a forma, e ao mesmo tempo o que a gente traz é muito essa questão da acessibilidade, os modelos que a gente disponibiliza na internet, a gente sempre tende a colocar audiodescrições para informar sobre o formato, sobre as cores, e também eu acho que é legal de falar que a gente sempre deixa os nossos modelos disponíveis para download também. Aí tu pode levar para impressora 3D, caso tu tenha acesso, mas o que a gente vem fazendo também são planos de ensino, de aplicação desses objetos, que a gente também torna eles disponíveis para os educadores utilizarem, lerem, se inspirarem e pegar as nossas produções e levar para dentro da sala de aula. E aí a gente faz aqui também a propaganda no nosso Instagram, que é ergani.arcdig, para quem quiser dar uma olhada, que lá vai encontrar grande parte desses materiais. Retomando então também um pouco da fala do Vander, a questão da acessibilidade, talvez, ela deve ser pelo menos dupla ou tripla, então é pensar acessibilidade para os alunos e alunas, duplamente para os professores e professoras, e algo que a gente está novamente, né, reforçando também no nosso projeto, é audiodescrições, por exemplo, que a gente está realizando, né, pensar essa acessibilidade como algo simples, mas complexo. Tem toda a questão de é complexo ser simples, né? Então é algo que a gente vem retomando também nesse sentido. Então esse digital analógico, esse analógico digital. Então são questões muito ainda que a gente está aprendendo a lidar. Eu acho que a gente nunca vai estar pronto, né, para lidar com todas elas, mas é algo que a gente coloca muito como semente, assim. Na nossa oficina, por exemplo, a gente teve participantes, professoras e professores universitários, público geral, professores de escola pública, enfim, do Rio de Janeiro ao Amapá, ao Mato Grosso do Sul. Então, são contextos muito diferentes mesmo, ecológicos e mesmo materiais do ponto de vista das escolas, então universidade, escolas públicas, da rede municipal ou da rede federal, que acho que enriquece muito, assim, trazer essa multiplicidade de contextos e de sujeitos e sujeitas nessas questões que a gente mencionou nesse podcast. A minha dúvida agora, ouvindo vocês também, falando sobre essas iniciativas pedagógicas, pensando também, né, lançando a pergunta também para a questão dos jogos ou dos arqueojogos, que a gente pode chamar, né, é a questão da recepção, né? Se vocês teriam alguma experiência para compartilhar de aplicação desses materiais ou dos jogos em sala de aula, pensando também, uma dúvida que eu tenho particularmente a respeito dos jogos, porque, a princípio, os jogos que a gente vê que tem um princípio educativo, pedagógico, eles não trazem de maneira, a grosso modo, né, o elemento competitivo, né, que a gente pode chamar assim, que de certo modo, se a gente vê os jogos mais jogados atualmente, eles trazem muito forte o elemento da competição, né, da luta por um objetivo. E na pedagogia, evidentemente, a gente está tentando educar de algum modo e talvez a gente traga esse foco mais narrativo, né. Então, como é que a gente produz jogos que sejam atrativos para esse público-alvo? A experiência eu tenho para poder aqui compartilhar, mas eu vou começar pela última parte, né, de como produzir jogos que sejam atrativos, assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sempre ter em mente, é que a gente não vai disputar com a indústria de jogos. Não tem como você fazer um Assassin's Creed. Não tem como. E também, mesmo ali, a questão da versão de Discovery Tour ali, do Assassin's Creed, né, que você não mata ninguém, mas você consegue caminhar pela paisagem ali e ver, que eu acho super positivo o que a Ubisoft tem feito aí nos últimos 3 Assassin's Creed. Eu acho que
Já agora em outubro já lança o do Valhalla, que é lá na Inglaterra Viking. Isso eu acho maravilhoso, mas a gente não tem como disputar com essas empresas. A gente não tem equipe para isso, não tem orçamento para isso. A gente tem que sempre estar de acordo com a nossa realidade, né? Então a gente tem que cair, quer dizer, a gente acaba caindo pro lado da narrativa, porque a gente quer explicar algumas coisas, né? Quer passar algumas informações que, de outro modo, acho que se fosse apenas focado na jogabilidade ali, seria mais complicado. É claro que isso é uma questão de design, pode ser que as pessoas consigam resolver isso. Eu, até o momento, não consegui resolver, não consigo pensar, por exemplo, num jogo de plataforma, tipo Mario Bros, assim, que você consiga passar um conteúdo de arqueologia e história. Pode ser que tenha, é questão de se debruçar sobre isso e pensar. Então sempre cair pro lado da narrativa, porque também é uma questão pessoal, assim. Eu gosto muito de jogo que tem narrativa. Hoje em dia eu já não consigo mais jogar jogo que não me prenda pela história. E eu tento, né, no grupo a gente tenta passar isso pro jogo em si. Então esse é um desafio, porque é como você tentar passar informação sem ser uma coisa chata. Porque os jogos educativos, eles já carregam esse, entre aspas, estigma de ser algo chato. Todo mundo fala, esse jogo educativo, aquela coisa que não tem graça alguma, mas que, na verdade, assim, tem sido o oposto disso, o feedback que a gente recebe dos professores e dos alunos. A gente recebe muito feedback positivo do pessoal que gostou bastante do jogo, do Samba Kiss que a gente lançou, e que tem sido utilizado em salas de aula. Os professores mandam e-mail, mandam comentários ali, falando, utilizo, meus alunos adoraram, tem sido muito legal. Então, acho que assim, fazer o jogo arqueológico, a gente tem que pensar nas informações e principalmente pensar em como fazer essa tradução para o público geral, né? Você não vai usar uma linguagem acadêmica ali, um monte de palavras que as pessoas não sabem o que significa, muitas vezes nem nós compreendemos dentro da própria academia, para o público, né? Você vai ter que fazer essa tradução e já na fase de produção do seu jogo pensar qual é o seu público-alvo. Se é um público fundamental 1 e 2, é médio, é superior, porque aí você vai aprendendo a dosar as informações que você coloca ali, para não ficar algo super complexo para uma pessoa super jovem, né? Ou super fácil para um professor universitário utilizar. Então tem que ter esse equilíbrio. E com relação ao compartilhamento de experiências, assim, com relação ao Samba Kiss que a gente lançou no Rise. O Samba Kiss, eu brinco assim que o Samba Kiss foi uma grande alegria, uma grande frustração para mim, pessoalmente. Porque levou 20 meses para ficar pronto o Samba Kiss que a gente lançou em 2019. Foi uma decisão do grupo, mas muito baseada na minha vontade também, de fazer um jogo mais fotorrealista. E a gente fez. Assim, o Samba Kiss eu tenho muito orgulho, eu acho ele muito bonito. Às vezes eu pego assim pra mexer e falo, nossa, que legal, né? E é algo que eu não tinha feito até então. Então também foi um desafio pessoal que eu quis colocar enquanto projeto para falar, quero fazer algo fotorrealista, vamos tentar fazer. A gente fez. Deu super certo, o produto final deu super certo. A gente lançou em 2019, só que, se por um lado eu fiquei feliz com isso, a frustração veio pouco tempo depois, quando a gente começou a receber os feedbacks dos professores ali nas planilhas de avaliação e tal, ou e-mails dos professores falando, não tô conseguindo rodar o meu jogo, né, o seu jogo, não tô conseguindo rodar no computador da escola, tentei pedir para os alunos baixarem em casa, eles não conseguiram rodar. A gente tem a planilha de avaliação, então muitos alunos ali comentaram, falando, eu tentei, mas o jogo fica travando, ou então nem abre, não sei o quê. Então, assim, foi um aprendizado muito grande pra gente, um aprendizado muito grande pra mim, porque o Samba Kiss, a versão 2019, é um Samba Kiss pro público gamer, praticamente, assim, ele vai rodar em computador gamer, e o público gamer não tem muita vontade de jogar jogo assim, essa é a verdade. O público gamer não é um público voltado para jogo educativo. Então tá ali como um registro arqueológico, o Samba Kiss 2019, que eu tenho muito orgulho de ter feito, com certeza, e ele serviu para que esse ano, né, 2021, eu tenha elaborado uma versão low poly, a versão para celulares. Então foram aí quase 2 anos também, porque não tinha tempo, enfim, tem várias outras, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não sobra tempo para poder refazer o jogo do zero. E eu peguei isso aos fins de semana durante esse ano, fui fazendo aos pouquinhos, e a gente lançou então recentemente a versão mobile, que aí sim
foi o que me trouxe a satisfação pessoal, assim, porque o número de downloads triplicou, é uma coisa muito boa. A gente recebeu ainda mais feedback dos professores, mas dessa vez feedback positivo, de que eles conseguiram utilizar, que estão utilizando em sala de aula, dos alunos também que eles estão utilizando, que eles gostaram do jogo. Então, isso foi bastante legal, assim, isso foi positivo para a educação como um todo, para mim, enquanto pessoa, para o grupo também, enquanto grupo de pesquisa, né? Isso trouxe também maior visibilidade para o nosso produto. Então, essa é um aprendizado, assim, que eu acho que é legal compartilhar, que, assim, quando a gente está lidando com escolas brasileiras no nosso contexto, pensar sempre numa questão de máximo acesso, e isso digitalmente, quando a gente fala de acesso digital, são celulares, porque muitas vezes a escola não vai ter nem laboratório de informática, ou os computadores estão super defasados ou quebrados, não tem manutenção. E celular a gente sabe que quase todo mundo tem, né? Novamente, aquilo que a gente já comentou, que claro que o contexto socioeconômico varia no Brasil todo, vai ter lugares que não vai ter acesso a isso, e a gente tem que driblar essas restrições voltando para analógico, tudo isso que a gente já comentou. Mas digitalmente fica a dica de quem for trabalhar com arqueojogos, que pensa o arqueojogo enquanto ferramenta educativa, enquanto contribuição para a educação, que foque em dispositivos portáteis, que eu acho que é o que dá certo, assim. Essa é a minha experiência, a experiência do Arise. Eu acho que é legal deixar público aí para o pessoal. Muito legal. Gente, muito infelizmente, estamos então já no nosso horário. Precisamos almoçar, né, agora, então não quero também tirar muito tempo de vocês. Mas foi uma conversa muito realmente fecunda, fiquei muito feliz, aprendi muito com vocês e acho que, né, espero que também outras pessoas possam, né, aprender um pouquinho do que eu aprendi hoje. Então, gente, já para encaminhar o encerramento, eu queria brevemente, né, saber de vocês, assim, mais objetivamente, né, o que vocês pensam agora com relação ao futuro, né? Quer dizer, o que está aí para ser lançado, o que está sendo desenvolvido em termos de projeto, o que vocês possuem aí de expectativas para o futuro? Kelvin, eu vou me intrometer, né? Aproveitando que o senhor falou esse gancho do que a gente está planejando para o futuro, para fazer um último merchan, prometo que é o último, que a gente está revelando justamente agora para o nosso público que a gente vai estar lançando o nosso canal na Twitch, twitch.tv/storycast, e que a gente, né, pretende pelo menos fazer como inauguração do nosso canal, né, uma live jogando ao vivo com o nosso público o jogo Samba Kiss. Daí já estendo o convite, né, para o pessoal do Arise colar junto na live, quem sabe através do Discord, e o pessoal do Ergani também, né, pra gente poder continuar esse debate. E dessa vez sem muitas restrições de tempo, né, de formato, né. Pensando, retomando um pouquinho da questão das experiências, eu acho que, e retomando também a questão dos merchans, acredito eu que eu fui um dos maiores publicitários, propagandistas do jogo Samba Kiss, assim. Eu tenho muitos historiadores, muitas historiadoras na família, não sei por qual razão, deve estar em algum lugar da minha genética, mas eu utilizei também o jogo Samba Kiss numa atividade de introdução ao estágio, e no meu estágio como um todo. Retomando um pouquinho a questão das experiências que o Ergani teve com né, esses materiais que a gente produziu e os próximos passos do nosso projeto, a gente fez, né, essa questão do Instagram, mas sobretudo pensando os novos passos do projeto, nossa atividade, né, de extensão, ela tem muita gente de muitos lugares diferentes, de muitas instituições diferentes e de muitas áreas diferentes. A gente está pensando em como enriquecer ainda mais, então fica também o convite para o ouvinte, né, desse podcast. Se quiser participar do nosso projeto, a gente é que nem coração de mãe, tem sempre lugar para mais um, para mais uma. Mas pensando, né, os próximos passos, a gente está com uma relação muito boa com uma integrante nossa, né, do México, então a gente recebeu um convite para fazer uma versão da oficina agora revista, né, depois dessa primeira experiência, para realizar essa oficina em um formato em espanhol, então a gente será muito desafiado no nosso portunhol, mas será uma experiência muito interessante do ponto de vista tanto pessoal quanto coletivo do nosso projeto, que iniciou lá, né, com 3 caras doidos num T10. Então,
também fazendo outro merchan, será apresentado no Salão da URGS, o nosso projeto. Então, para quem quiser conhecer mais detalhadamente, mais concisamente, mas densamente o projeto, ficará disponível também no YouTube, né, a apresentação do Ergani, e próximos passos, então, a gente convida a serem traçados juntos, né, de modo que nosso projeto ele pense muito essa diversidade, né, enquanto áreas tanto do conhecimento, enquanto articulações interinstitucionais e intrainstitucionais. Então fica esse convite também. Nosso projeto agora ele é formado por estudantes de História, Museologia e Engenharia Física de diversas instituições. Então tem da PUC, da URGS, da UFPEL, Federal de Grande Dourados, tutores de residência do México e agora uma integrante nossa que era da URGS está indo para Portugal, enfim, então a gente está querendo difundir ainda mais o projeto, ampliar mais nessas possibilidades e esse conhecimento que é muito, cada vez mais coletivo. Acho que o que fica desse podcast é essa capacidade de ser coletivo em um propósito que é a educação, né? Então, eu sou muito feliz pelos passos que a gente já traçou e muito desafiado ao mesmo tempo pensando os próximos, né, a serem dados nesse novo normal, entre aspas, né? Que de normal não vai ser nada, né? Mas, enfim. Bom, é da parte do Arise, de projetos futuros que a gente tem. Bom, o jogo da Irlanda medieval que tá para sair aí, acho que no começo do ano que vem, então logo o Vinícius defenda o doutorado dele, a gente já vai ter esse jogo disponibilizado. A gente tá também uma parceria com a Cátedra Jaime Cortesão, do Departamento de História da USP, produzindo um jogo sobre o primeiro engenho de açúcar do país, que é o engenho dos Erasmos, que fica na cidade de Santos, em São Paulo. Novamente vai ser um jogo com temática indígena, né, porque a mão de obra ali na época era indígena, a primeira, né, mão de obra, como a gente sabe. Também, e aí já é uma coisa, é um projeto ligado ao meu pós-doutorado, a gente está desenvolvendo na UFMG, nessa parceria com a Rise, o primeiro jogo, acredito que seja, porque pelo menos eu pesquisei, até agora não achei outro, jogo arqueológico sobre a Antártica, então também está sendo desenvolvido, é baseado nos 20 anos de projeto que o professor Zarankin coordena lá na Federal de Minas Gerais, então também está para sair. De merchan mais imediato, eu acho que se tudo der certo, o cronograma agora em novembro a gente vai publicar o nosso primeiro livro, e aí conta até com um capítulo aqui do pessoal do Ergani que vai estar lá, então também fica aí o convite para que no futuro todas e todos possam ver. E de resto, assim, ficar de olho nas redes sociais. O Arise, a gente vira e mexe, a gente coloca alguma novidade ali, seja um curso, algum vídeo, algo assim, isso faz parte do nosso grupo. Esse ano foi um pouquinho menos puxado pra gente, porque o pessoal estava defendendo, prestando prova de ingresso, então foi bem complicado, algumas questões de saúde também envolvidas aí, então não foi assim tão produtivo quanto 2020, porém foram com algumas produções importantes, contando aí, pelo menos o que eu vejo, a versão nova do Samba Kiss e o livro, que eu acho que são os carros-chefes aí da gente para esse ano 2021. E a gente espera continuar aí, mesmo no mundo pós-pandêmico, continuar com algumas atividades online, algumas atividades que a gente fazia presencialmente no MAI antes, agora a gente poder migrar isso para o online para aumentar a participação das pessoas que, claro, não poderiam ir até a USP para poder conversar com a gente. Queria falar sobre uma nova infraestrutura que a gente vai ter no projeto, né, que é o site do projeto, que a gente está desenvolvendo junto com um integrante do Ergani, que é do ensino médio ainda, mas é um gênio do web development, que também entra muito naquilo que eu falei no começo, na minha primeira fala, de tentar não depender dessas grandes plataformas e criar uma alternativa para o Sketchfab, por exemplo, que a gente possa armazenar no nosso servidor, no nosso repositório, com a ferramenta de visualização também, deixando de depender, por exemplo, que o Sketchfab tem que ter uma assinatura para postar 5 peças ao mês, alguma coisa nesse sentido, aí a gente também não teria esse custo para postagem. Eu acho que só comentando rapidamente da parte do Ergani, reiterar nossa felicidade em estar aqui conversando com vocês.
Foi, acho que, uma grande honra para todos nós aqui falar um pouco, conversar, tanto sobre o projeto, quanto sobre arqueologia digital e sobre história indígena. Então, fica o nosso grande agradecimento aí ao Storycast. Eu também vou fazer um agradecimento, já que estamos nas palavras finais, agradecer o convite do Storycast, agradecer a presença dos meus colegas aqui do Ergani, muito orgulho de vê-los aqui. E é isso, né? Vamos aí continuar levantando a bandeira da arqueologia digital, embora muitos ainda torçam o nariz, não importa, o digital tá aí, a gente vai continuar utilizando e espero que um dia as pessoas trabalhem em conjunto com a gente, ao invés de muitas vezes só criticarem e não produzirem nada, né? Nós que agradecemos, gente, ficamos realmente muito, muito felizes. Acho que hoje conseguimos mais um marco, né, Gabriel, no Storycast, que é trazer um pouco dos que já tiveram que observar narizes sendo torcidos, né? Porque qualquer projeto, eu acho que trata de uma maneira ou de outra, né, de divulgação da história, de história pública, de educação mesmo, né, acaba recebendo certos narizes tortos, né, mas isso talvez seja, inclusive, um dos motivos pelos quais a gente, né, com mais vontade ainda, atua nesses corres aí, né. Então, gente, quero mais uma vez agradecer muito a vocês. Nós, do Storycast, já convidamos você, ouvinte, para o nosso próximo episódio, e é isso. Qualquer coisa, então, nosso contato está sempre aberto. Um grande abraço para vocês e até a próxima.